Vocês estão felizes? Mais uma vez, vocês estão felizes? Queridos, eu e você, como nós cantamos aqui, eu e você, nós carregamos uma mensagem poderosa. Posso ouvir um amém? Eu e você carregamos uma mensagem, queridos, poderosa, uma mensagem que transforma, uma mensagem que traz vida, uma mensagem que liberta, uma mensagem que despedaça grilhões. Eu e você somos portadores dessa mensagem, essa mensagem que discipula pessoas. Olha o que Isaías 61, do verso 1 ao 3 nos fala. Isaías 61, do 1 ao 3. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, e me enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação dos cativos, e a pôr liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiados. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Queridos, essa é a mensagem que tocou a minha e tocou a sua vida, que tem tocado vidas ao longo dos séculos, que tem libertado os cativos, que tem derramado óleo de alegria sobre a vida das pessoas. Essa mensagem tocou a minha e a sua vida. Posso ouvir um amém? Fomos libertos em Cristo Jesus. Como nós conversamos semana passada, o Espírito sobre. Jesus fala, o Espírito está sobre mim, me capacitando a pregar o Evangelho. Esse Evangelho que tocou a minha e a sua vida. E quando nós falamos em discipulado, queridos, nós estamos falando em tocar as pessoas com essa mensagem. A tocar vidas com essa mensagem. De eu e você termos o privilégio de ver pessoas sendo libertas. Queridos, o privilégio de ver pessoas sendo libertas. De você caminhar com pessoas e no processo do discipulado, você vê pessoas sendo libertas, sendo tocadas pela palavra de Deus, sendo transformadas, casamentos sendo restaurados, filhos voltando para casa. Você vê o mover de Deus na vida de famílias, e isso é um privilégio para aqueles que discipulam. Esse é o privilégio de vermos vidas sendo transformadas, vendo novas pessoas nascendo de novo. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa mensagem transformou a minha e tem transformado a sua vida também. Tem transformado a minha e a sua vida. Essa mensagem nos trouxe vida. E hoje eu e você somos mensageiros desse Evangelho. Repete assim comigo, mensageiro. Eu e você somos mensageiros desse Evangelho. Quando estamos discipulando, estamos entregando uma mensagem, queridos. Somos portadores de uma mensagem muito maior do que nós. Eu e você somos mensageiros, portadores dessa mensagem. E essa mensagem, queridos, é muito maior do que nós. A mensagem é muito maior do que um mensageiro. Posso ouvir um amém? Queridos, é muito maior do que nós. Às vezes a gente acha igual o burrinho que carregava Jesus, né? Todo mundo aplaudindo ali, o burrinho achando que estava aplaudindo ele, mas estavam reverenciando Jesus. Lembra lá na entrada de Jerusalém? Ele estava lá em cima do burrinho, o burrinho ficou super feliz, achando que o povo estava amando ele, só que na verdade ele estava carregando a Jesus. Olha o que 1 Coríntios capítulo 4, do versículo 1 ao 2 nos fala, eu vou ler na NVT. Portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. E de um encarregado, espera-se que seja fiel. Queridos, nós somos simples servos de Cristo. Cada um de nós aqui, em Cristo Jesus, nós somos simples servos de Cristo. Quando discipulamos, estamos sendo simples servos de um rei.
encarregados de explicar os mistérios de Deus. E o que se espera de nós? Que nós sejamos talentosos, habilidosos, que nós sejamos bons em alguma coisa? Não. O que se espera, queridos, de um mensageiro, queridos, de um encarregado, é que ele seja fiel. Como portadores do Evangelho, quando discipulamos, tocamos pessoas, compartilhamos a mensagem que tem tocado as nossas vidas, o que se espera de nós? Que sejamos fiéis. Não que sejamos habilidosos, que a gente fale bem, que às vezes a gente seja eloquente, que de alguma forma a gente seja aqueles que conseguem convencer as pessoas de uma verdade. O que se requer do mensageiro, ou do portador da mensagem, ou do encarregado, é que ele seja fiel. Fiel à mensagem que ele carrega, fiel à mensagem que é maior do que ele, fiel à sua mensagem. E essa mensagem, queridos, é o Evangelho. E nós podemos cair na mesma pergunta que nós caímos algumas semanas atrás: o que é o Evangelho? De forma rápida e compacta, queridos, o Evangelho é a boa notícia da obra redentora de Cristo Jesus, da obra salvífica de Cristo que tocou a minha e a sua vida. E esse Evangelho também é poder de Deus. Olha o que Romanos capítulo 1, no verso 16 nos fala. Romanos capítulo 1, verso 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e do grego. Queridos, o Evangelho não contém poder, o Evangelho é poder de Deus para salvação. Queridos, o Evangelho é um poder, é um dunamis, é um poder de transformação que traz salvação na vida das pessoas. Ele salvou a sua vida, sim ou não? Você era fácil de lida? Se mudou você, queridos, muda qualquer um, sim ou não? Se você se conhece bem, queridos, não existe impossíveis para Deus, aleluia. Tocou a sua vida. É poder de Deus, poder em operação, que salva todo aquele que crê. Por isso que há esperança para o caído. Por isso que há esperança, queridos, para aquele que está longe, afastado. Existe esperança, por quê? Porque existe um evangelho de poder. Um evangelho que traz poder para a salvação. O evangelho que abre o caminho para a salvação, para todo aquele que crê. Esse é o poder do Evangelho. Esse Evangelho nos transforma, ele não nos muda, ele nos transforma, é um poder sobrenatural de transformação. Assim como semana passada ouvimos a respeito da vida de Pedro, é poder de transformação para as nossas vidas, é poder de transformação para aqueles que estamos discipulando, é poder de transformação para aqueles que se aproximam da obra redentora de Cristo. Existe esse poder, creia no poder do Evangelho. Não é uma mensagem filosófica, intelectual, é uma mensagem de poder. O único lugar que transforma vidas é o corpo vivo de Cristo. Queridos, a única coisa que só a igreja pode fazer, preste atenção aqui, a única coisa que só a igreja pode fazer é discípulos de Cristo. Queridos, qualquer um pode fazer assistencialismo, qualquer um pode fazer, ajudar em desastre, qualquer um pode fazer qualquer coisa e muito melhor do que nós, qualquer um pode fazer entretenimento, qualquer um, queridos. Mas a única coisa que a igreja pode fazer, que ninguém mais pode fazer, é discípulos de Cristo. É pessoas nascendo de novo pelo poder do Evangelho. E esse é o papel principal da igreja, ou talvez o único, porque o resto, queridos, é tudo fruto desse principal propósito da igreja, de fazer discípulos de Cristo. Pessoas que nasceram de novo através do poder do Evangelho e da pregação da palavra.
a pergunta ou as perguntas que surgem: qual é o conteúdo da mensagem? Qual é a abrangência da mensagem? Quais são as aplicações do Evangelho no dia a dia? Queridos, se eu e você conhecemos o conteúdo do Evangelho, a abrangência do Evangelho e as aplicações do Evangelho na nossa vida, a nossa igreja local nunca mais será a mesma. Se os evangélicos, ou aqueles que se dizem evangélicos no Brasil, entenderem isso, queridos, o Brasil não será mais o mesmo, vendo o número de evangelhos que existe. Queridos, a expectativa, agora foi um pouquinho para frente, mas a expectativa era que em 2030 o Brasil se tornasse um país predominantemente evangélico. Por questões políticas, a previsão se jogou para 2035, se eu não me engano. Que a curva, que nós como evangélicos vamos passar a curva. E o Brasil se torna um país predominantemente evangélico. A grande pergunta é: por que não há transformação no país? Se isso fica claro, a ideia da mensagem do Evangelho se clarear no nosso coração, queridos, nós tocamos essa nação. Nós tocamos essa nação. Hoje somos aproximadamente, talvez 33% da população. 33%, queridos. Se entendermos o conteúdo do Evangelho, a abrangência do Evangelho e as aplicações desse Evangelho no dia a dia, queridos. E eu quero falar um pouquinho sobre esse Evangelho, e eu quero colocar esse Evangelho como páginas, ou capítulos, ou talvez degraus. O Evangelho é uma coisa só, queridos, ele não é fragmentado, mas ele contém páginas, ou capítulos, ou talvez escadas, que nós vamos caminhando nele, aonde esse poder de salvação vai iluminando a vida do crente, vamos compreendendo a mensagem completa. E há 3 definições, queridos, que eu entendo que nós precisamos compreender, para entender um pouquinho melhor a abrangência do Evangelho. E eu quero dividir isso em páginas, ou você pode colocar como capítulos, ou como degraus de uma escada. E eu quero dividir em 3 pontos. O Evangelho da graça é um Evangelho divididos por capítulos, páginas ou degraus. Primeira página, o Evangelho da graça. Você está lendo um livro, você vira a página, o Evangelho do reino de Deus. E uma terceira página, o Evangelho eterno, que nos ajuda a entender ou compreender um pouquinho mais essa abrangência. E esses 3 pontos, queridos, eles são didáticos. Volto a repetir, é um só Evangelho, dividido talvez em páginas, capítulos ou degraus de uma escada. Existe uma mensagem que nós vamos olhar agora por páginas, ou capítulos ou degraus de uma escada, para se tornar didático, para nós entendermos um pouquinho melhor. Primeira página ou capítulo, o Evangelho da graça de Deus. Atos capítulo 20, versículo 24. Preste muita atenção aqui. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, palavras do apóstolo Paulo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Queridos, eu e você somos salvos pela graça de Deus. Essa graça alcançou a minha e a sua vida. E essa primeira parte é fundamental. É fundamental. Nós precisamos entender o Evangelho da graça de Deus. É o que gera em nós o que eu chamo de dívida de gratidão. Repete assim comigo: dívida de gratidão. Olha o que Efésios capítulo 2, versículo do 1 ao 3 nos fala. Ele lhes deu vida
quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andavam no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Queridos, eu e você estávamos mortos, não existia nada em nós que atraísse a Deus, na verdade nós o repelíamos, nada, absolutamente nada nos aproximava de Deus, nós estávamos mortos. E tem 3 expressões aqui, nesse texto que nos fala, nós estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados. Queridos, morto é morto, posso ouvir um amém? Se você chutar um morto, não responde. Nós estávamos mortos espiritualmente. Eu e você estávamos mortos espiritualmente. Por quê? Por causa das nossas transgressões. De forma simples, o que é uma transgressão? A lei fala, até aqui. O que eu e você fazíamos? Nós íamos para cá. Nós transgredimos a lei. E nós fazíamos isso recorrente. Várias vezes ao dia, toda hora, a todo momento. As transgressões, as nossas transgressões, eram ao que nos afastava de Deus. E ele continua falando dos nossos pecados. Nós nascemos debaixo da semente do pecado. Adão como cabeça federativa, Adão como cabeça de raça, contaminou a todos. Eu e você pecamos ou nascemos debaixo do pecado porque Adão pecou. Consegue me entender, sim ou não? E eu e você estávamos afastados de Deus. Queridos, não era porque nós fizemos algo, não é porque de alguma forma nós compreendemos algo, não é da nossa criação, não é pela nossa moralidade, não é porque nós fizemos tudo certinho, é porque a graça nos alcançou. Posso ouvir um amém? Nós estávamos mortos, separados por causa das nossas transgressões e dos nossos pecados. E isso bate uma linha, todos nós somos farinha do mesmo saco. Estávamos mortos espiritualmente, afastados de Deus. Só que o texto continua, queridos. Efésios capítulo 4, capítulo 2, versículo do 4 ao 9. Mas, repete assim comigo, mas, Deus e não você. Repito, Deus e não você. Por isso que nós não somos melhores do que ninguém. Não é porque eu trabalho mais que o outro, não é porque eu faço isso melhor do que o outro, não. Mas Deus, autor da salvação, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do quê? Do grande amor com que nos amou. Estando nós mortos, o apóstolo volta a repetir, nós estávamos mortos em nossas transgressões, aquilo que nós fazíamos, sempre transgredindo, sempre confrontando a Deus, sempre estendendo punho contra Deus, sendo inimigos de Deus. Em nossas transgressões, Ele nos deu vida. Quem nos deu vida? Ele, Deus. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Juntamente com Ele, não só nos deu vida, juntamente com Cristo, juntos, unidos, uma coisa só, juntamente com Ele, nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Não é com, é em. Em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Ele fez isso para que a graça dele aparecesse, não para que nós aparecêssemos, mas para que a graça dele em nós aparecesse, em bondade para conosco em Cristo, não é com, é em Cristo, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus,
não por obras, para que ninguém se glorie. Mas essa expressão mais, queridos, é extremamente importante. Temos a descrição da humanidade caída, e Paulo faz essa descrição, falando de todos os seres humanos, que estávamos mortos em nossos delitos ou transgressões e pecados, toda a humanidade. Esse é o diagnóstico que o apóstolo Paulo faz, mas ele coloca um mais nesse diagnóstico. Mas Deus, o autor da salvação, apesar do diagnóstico, Deus que é misericordioso, poderoso e nos amou, Ele faz uma obra poderosa através do seu grande amor que nos amou. Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. Ele nos trouxe vida. Olha o que Efésios capítulo 2, do versículo 5 ao 6 nos fala. Estávamos nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Queridos, aqui nasce uma dívida de gratidão. A gratidão, ela não nasce por comparação. Às vezes a gente educa nossos filhos errado. A gente fala, agradece pela comida que tem gente lá na África que não tem o que comer. A gente acha que colocar as pessoas se comparando, uma vai ser grata porque a outra não tem, só que sempre vai ter gente que tem mais do que nós. Consegue me entender? A comparação nunca vai nascer vai fazer nascer a gratidão. Por isso que não adianta a gente ficar se medindo. Porque se você se mede com pessoas, vai ter pessoas que estão no mesmo nível, pessoas que estão abaixo, pessoas que estão... Então nunca vai haver gratidão. Porque você sempre vai cobiçar o que está acima. A verdadeira gratidão, ela nasce com esse entendimento de quem eu era. Estávamos mortos, agora temos vida, a vida de Deus. Fomos ressuscitados com Cristo e ocupamos uma posição. Repete comigo assim, posição. Ocupamos uma posição em Cristo. Estamos assentados em Cristo em lugares celestiais. Ocupamos uma posição por mérito, não por graça. Tudo o que eu tenho, eu devo a Ele. Preste atenção aqui. Existem respostas positivas depois do novo nascimento? Existem. Existe a inclinação para o Espírito depois do novo nascimento? Existe. Existe até mérito depois do novo nascimento? Existe. Porque existe a parábola dos talentos, lembra? Sim ou não? Depois do novo nascimento existe. Existe uma prova ou um julgamento para cada um receber o seu galardão segundo a sua obra? Sim ou não? Sim, existe depois do novo nascimento. Antes do novo nascimento, queridos, nós estávamos mortos. Nascemos de novo. Posso ouvir um amém? Isso vem de quem? De Deus, sim ou não? Então tudo que eu faço daqui para frente, a glória é de quem? De Deus. Se a glória é de Deus, eu não sou melhor do que... E eu não deveria falar de... Ou me achar superior a... ninguém. Tudo o que sou e que faço... Só sou e faço porque eu nasci de novo. E eu só nasci de novo pela obra redentora de Cristo. Toda vez que eu falo mal de alguém, eu me acho superior. E você sabe, você deveria conhecer o seu coração. Quando nós deveríamos lembrar da obra redentora de Cristo. E aqui nesse ponto nasce uma dívida de gratidão. Somos gratos a Deus, devedores de Deus. Por isso, queridos, que Deus não deve nada para nós. Posso ouvir um amém? Deus, Ele não deve nada para nós. Nada. Eu que devo a Ele. Ah, Deus, mas olha o tanto de coisas que eu faço para o Senhor. Queridos, Deus não te deve nada.
Isso é cura. Cura. Porque algumas das nossas indignações, nós não falamos nessas palavras, mas dentro de nós é assim: Deus, se eu fosse você, eu daria a mim uma vida muito melhor. E quando eu entendo que Deus não me deve nada, absolutamente nada, eu começo a entender que a minha dívida foi paga. É como assim: eu e você estávamos em um comércio de escravos, acorrentados, escravizados. Cristo vem e compra a minha e a sua vida através do seu sangue, lá no comércio de escravos. Nós não tínhamos nada. Ele nos compra, nos liberta e nos escraviza para Ele. Consegue entender? Sim ou não? Pela graça, Deus não me deve nada. E se Deus não me deve nada, as pessoas também não me devem nada. Você já caiu no erro de achar que alguém deve algo para você? Isso fez bem ou mal para o seu coração? Ninguém nos deve nada. Existe só em nós, ou deveria existir somente em nós, entendendo o Evangelho da graça, uma dívida de gratidão. Somos devedores de Cristo. Por isso, queridos, que somos gratos. O Evangelho da graça nos salvou. Posso ouvir um amém? Nos salvou. O que nós temos hoje, queridos, é graça de Deus. O que somos hoje é graça de Deus. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que nós temos. É graça. Isso tem que gerar uma dívida de gratidão. Nós estávamos mortos a caminhos largos do inferno. Nós seríamos e teríamos o potencial de sermos as piores pessoas do mundo. A graça comum de Deus nos protegeu de muita coisa. É a graça salvífica nos tocou. Nós poderíamos ser muito piores do que nós somos. Só que nós não somos pela graça de Deus. Quando eu entendo isso, nasce uma dívida de gratidão. E nós entramos na segunda página, como se virássemos o livro que nós estamos lendo. Viramos o capítulo. E nós entramos em uma segunda página, em um segundo capítulo, em um segundo degrau. Lucas capítulo 4, versículo 43. Lucas 4, 43. Jesus, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o Evangelho do reino de Deus, também nas outras cidades, pois é por isso que eu fui enviado. Queridos, na primeira página, no primeiro capítulo, no primeiro degrau, o Evangelho da graça. Como Deus salva. O Evangelho da graça, como Deus salva. Pela graça, mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Segunda página, segundo capítulo, segundo degrau, o Evangelho do reino. Por que Deus salva? Repete assim comigo: por quê? Mais uma vez, por quê Deus salva? Essa é a pergunta, queridos. Por que Deus nos salvou? Fomos salvos, posso ouvir um amém? Agora, por que Deus nos salvou? A resposta mais rápida seria: para o louvor da sua glória. Sim, mas podemos caminhar um pouco mais. Deus nos salvou, ou o Evangelho da graça tocou a humanidade para quê? Para reposicionar o homem em um lugar de autoridade. Repete assim comigo: autoridade. Por isso que é em Cristo, não com Cristo. É um lugar, uma posição. Por que Deus salva? Para reposicionar o homem. Quando o homem cai, queridos, Deus não pergunta para Adão: Adão, o que fez? O que você fez? Qual que é a pergunta? Adão, aonde você está?
porque perdeu um posicionamento, perdeu uma posição, e hoje eu e você somos reposicionados em Cristo Jesus. É um reposicionamento da humanidade, é um reposicionamento do ser humano, é colocar o homem em um lugar de autoridade novamente. Por isso que a salvação é um reposicionamento, não é um fim em si só. Porque senão, quando nós fôssemos salvos, Deus nos levaria. Existe um porquê nós estamos caminhando na terra. Nós cantamos, nós somos o seu povo, nós somos os transmissores dessa mensagem, nós somos os proclamadores dessa mensagem. Nós temos a autoridade dada pelo próprio Cristo para continuar proclamando a mensagem. Toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Portanto, vão e proclamem essa mensagem. É o porquê nós fomos salvos. É salvos para. Olha o que Efésios capítulo 2, versículo do 8 ao 10 nos fala. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, feitura de Deus, criados novamente em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Somos salvos pela graça para caminhar em boas obras. É o para que fomos salvos. Não somos salvos por obras, mas somos reposicionados em Cristo para as boas obras. Quando falamos do Evangelho do Reino, são as boas obras em ação através da igreja, através da minha e da sua vida. É a vontade de Deus sendo feita na terra, como ela é feita nos céus. Sua família, queridos, é um pedaço do céu na terra. Posso ouvir um amém? Por quê? Porque é a vontade de Deus sendo feita naquele lugar, mesmo que incompleta, está sendo feita, mesmo entre erros e acertos, está sendo feita. Como que essa vontade se manifesta na terra? Por homens e mulheres reposicionados em Cristo Jesus. Homens e mulheres com esse entendimento, reposicionados. Essas boas obras é eu e você cumprindo a nossa vocação. Repete assim comigo para você não dormir: vocação. Mais uma vez, vocação. Por isso que somos salvos para. A salvação não é o fim, é o início de uma nova vida. Para isso que entendemos a verdadeira mensagem. É por isso que entendemos a verdadeira mensagem, queridos. E assim nós vamos trazendo transformação. Quando cumprimos a nossa vocação, nós manifestamos o reino de Deus. A vontade de Deus é se manifestar na terra como nos céus, queridos. E essa vocação, preste atenção aqui, ela aponta para a cruz. Onde eu nego a mim mesmo e tomo a minha cruz. Queridos, a vocação de Jesus era a cruz. Preste atenção aqui em mim. A vocação de Jesus era a cruz. Na cruz, se Jesus se torna o Cristo. Na cruz ele se torna rei. A vocação de Jesus era a cruz. A cruz muitas vezes virou sinônimo de sofrimento, queridos. Do tipo assim, tenho que aguentar minha sogra, cada um tem sua cruz. Queridos, não é isso. A cruz é vocação. A cruz é vocação, queridos. A cruz, preste atenção aqui, é a causa da sua morte. A cruz é a vocação. A causa da sua morte é o porquê você morre. É a sua vocação, aquilo que Deus te chamou para fazer, aquilo que Deus te chamou para ser, e é por causa disso que você morre. Quando falamos em vocação,
A pergunta é: pelo que você morreria? Pelo que você morreria? A gente está morrendo pelo nosso trabalho, a gente está morrendo pelos móveis que nós queremos comprar, a gente está morrendo pela ansiedade de ter coisas, nós estamos morrendo por isso, e nós deveríamos morrer pela vocação que Cristo Jesus nos deu. Nós estamos morrendo pela coisa errada. No teu atestado de óbito, queridos, tem que estar lá a tua vocação. Morreu por causa disso. Morreu por amor à igreja. Alguns dizem que se você não encontra um motivo para morrer, você não encontra um motivo para viver. Tome a sua cruz, preste atenção aqui, tome a sua vocação. Deus me chamou para isso. Eu nego a mim mesmo e eu tomo a minha cruz. Eu nasci para isso, para morrer por causa disso. Eu nego a mim mesmo e tomo a minha cruz. Nós estamos morrendo pela coisa errada. E morrendo literalmente, queridos. O nosso corpo está adoecendo por ansiedades, preocupações, por coisas que não deveriam ser. A causa da morte, por que você morre? Somos salvos, queridos, para morrer. E quando morremos pela causa certa, manifestamos o reino. Fomos salvos, pode se ouvir um amém? Salvos para quê? Para que a gente morra, pegue a nossa cruz, e quando a gente morre pela nossa vocação, por aquilo que Deus nos chamou para fazer, o reino de Deus é manifesto. Consegue entender sim ou não? Pelo que você morreria? Eu morreria para ver pessoas libertas. Ver pessoas confusas, desorientadas, angustiadas, encontrando o seu Redentor. Morro por isso. Por isso que o discipulado é muito importante, particularmente para mim. Porque ali a gente vê pessoas sendo libertas, transformadas, restauradas. A vocação do nosso chamado. Por que morreríamos? Se o Evangelho da graça nos salva, o Evangelho do reino nos mata para a manifestação desse reino sobre a face da terra. Capítulo 3, página 3, capítulo 3, ou o terceiro degrau desse Evangelho. O Evangelho eterno, Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um Evangelho eterno, para pregar aos habitantes da terra, e cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com forte voz: temam a Deus, deem glória a Ele, pois é chegado a hora que Ele vai julgar, e adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Queridos, eu e você vivemos para algo muito maior do que nós. Vivemos para um reino que é eterno. Nós vivemos para algo muito maior, para um Deus eterno, que não tem início nem fim de dias. E a nossa perspectiva, ou melhor, a nossa expectativa deve estar na eternidade. Queridos, não em um modelo de fuga, não em uma escatologia escapista, mas
de uma expectativa de esperança. O reino de Deus, ele avança através desse evangelho completo, queridos. Um evangelho que reposiciona o homem, um evangelho da vocação, um evangelho da transformação. Eu não estou falando de olhar para a eternidade com uma mentalidade escapista. Ah, Deus, volta logo para a gente sair desse lugar rápido. Não é isso, queridos. É de uma perspectiva de esperança. A nossa esperança está na eternidade. Posso ouvir um amém? Queridos, de um evangelho eterno existe algo muito maior do que nós. Queridos, o evangelho está sendo pregado antes de nós e vai continuar a ser pregado depois de nós. Nós temos uma fração minúscula nessa história, que é muito maior do que eu e você. Por isso que a expectativa ou a perspectiva, queridos, da eternidade nos traz esperança. Estamos trabalhando para um rei que já venceu. Por isso que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Consegue me entender, sim ou não? A expectativa, queridos, da eternidade. Não pensando em fugir dessa terra, queridos, mas colocando os nossos olhos firmes em Cristo Jesus. Um evangelho eterno, queridos. Da perspectiva da eternidade, queridos. Nós já vencemos. Posso ouvir um amém? Já vencemos. Por isso que isso gera esperança. Ah, pastor, então nós já vencemos, não precisamos fazer mais nada. Queridos, enquanto nós estamos aqui, nós estamos lutando. Posso ouvir um amém? Eu tenho as minhas lutas e você tem as tuas. Não dá para dizer assim, ah, já vencemos, estamos lutando. Mas no final, queridos, nós já vencemos. E isso nos traz esperança. Estamos ainda no campo de batalha, mas nós sabemos que um dia o autor e consumador da nossa fé vai fender os céus, vai descer, queridos, e vai implantar por completo o seu reino, vai julgar as nações. Fala um amém aí, para mim achar que você está acreditando nisso. Um evangelho eterno, queridos. Capítulo 1, o capítulo ou página 1, o evangelho da graça. Página 2, o evangelho do reino, porque somos salvos. Capítulo 3, o evangelho eterno, para que viver, para que possamos olhar para a eternidade. Quando somos salvos, entendemos a graça como um senso de dívida. Olha o que 2 Coríntios capítulo 5, do verso 14 ao 15 nos fala. Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Preste atenção aqui. Agora eu e você não vivemos mais para nós. O amor de Cristo nos domina. Algumas traduções vão falar nos constrange. Por amor a Ele, queridos, é que eu tomo a minha cruz. É por amor a Ele que eu assumo a minha vocação. É por amor a Ele que eu não vivo mais para mim mesmo. Queridos, se isso não entrar, nós vamos continuar salvos, mas somente salvos. Não somente em uma ideia de menosprezar a salvação. Somente a salvação. Se Deus não nos desse mais nada, e a gente vivesse uma vida miserável aqui na terra, nós deveríamos ser eternamente gratos. Posso ouvir um amém? Mas queridos, não é só isso. Nós precisamos dar um passo a mais. Mas se nós continuarmos vivendo para nós mesmos, nós não vamos tomar a nossa cruz, e nós não vamos viver a nossa vocação, aquilo que Deus nos chamou para viver, e nós não vamos participar dessa obra maravilhosa que Ele nos chamou para participar. Por amor a Ele, eu assumo a minha vocação. Essa vocação é o motivo pelo qual eu morro. Assim, quando acontece isso, eu manifesto o reino de Deus. Coopero para a manifestação do reino de Deus sobre a face da terra, com os olhos fixos na eternidade. E essa mensagem é poderosa. Esse evangelho transforma, esse evangelho discipula. Consegue me entender, sim ou não? E eu e você somos
profetas desse evangelho. Profetas. Eu gosto de uma frase de A.W. Tozer. Ele fala assim, olha que interessante. Não somos diplomatas, somos profetas. E a nossa mensagem não é uma aliança, um acordo, e sim um intimato da parte de Deus. Deus oferece vida, mas não a improvisação da velha vida. A vida que Ele oferece é a vida que nasce da morte. É uma vida que se posiciona ao lado da cruz. Lembrando, cruz como vocação. É uma vida que nasce da morte. Quando eu morro para mim mesmo, para os meus desejos egoístas e começo a viver a minha vocação. Muitas vezes, queridos, não nos posicionamos e não manifestamos o reino. Por quê? Porque ainda estamos lutando para salvar a nossa vida. Você foi salvo em Cristo Jesus, sim ou não? Então pare de tentar salvar a sua vida. Pare de tentar salvar a sua vida. Pare de colocar proteções na sua vida. Pare de tentar se salvar. Nós só vamos manifestar o reino se nós morrermos. Nós já estamos salvos. Só que nós tentamos nos salvar através da nossa área financeira, através das coisas. Nós vamos tentando nos salvar. E nós nos preocupamos em salvar a nossa vida muito mais do que manifestar o reino. Tome a sua cruz, a sua vocação, siga Jesus, manifeste o reino. Queridos, eu já tinha escrito essa mensagem. E eu fui no Jacomar fazer compra. Eu já tinha escrito. E isso estava me corroendo. E Deus me falando, pare de salvar a sua vida, pare de salvar a sua vida. Desci do carro. Tinha um motoqueiro, ele veio, ele estava com um capacete, ele chegou, posso falar com você um minuto? Eu falei, pronto. Primeira coisa que eu fiz, colocar uma parede de proteção. Ele vai querer pegar o que é meu. Como se algo fosse meu. Uma barreira de proteção, tentei me proteger. Ele, irmão, sou vigia. Ele estava vestido mesmo. Estou com um problema na moto, eu acho que acabou a gasolina. Você tem como você fazer um Pix para mim? Queridos, eu estava com a conta negativa. Eu falei, irmão, estou com a conta negativa, só estou trabalhando com o cartão. E eu falei, não, posso até te mostrar aqui dele. Não precisa não, eu peço para outro. Isso, a hora que eu subi, queridos, eu fui para o Jacomar, o Espírito Santo falando, você perdeu a oportunidade. Você estava protegendo a sua vida. Quando ele chegou, a primeira coisa que eu fiz foi colocar uma barreira de proteção. Ele vai querer o que é meu. E a gente está lutando, morrendo para proteger o que é nosso. Você pode falar, pastor, mas a gente vai ter que ajudar todo mundo. Eu falei a mesma coisa, queridos. O Espírito Santo falou para mim assim, não é todo mundo. Mas o teu problema é que você não ajuda ninguém. Porque você está tentando proteger o que é seu. Você está colocando barreiras. Você está tentando salvar a sua vida. E eu já tinha escrito essa mensagem, queridos. Fui no Jacomar, fiz como? Falei, vou atrás desse louco. Fiquei procurando o cara, não achei. Peguei o carro para ver se eu achava ele perto de algum posto, alguma coisa. Falei, eu tenho que ajudar esse camarada aqui, senão não vou dormir. Comecei a chorar, queridos. Falei, a gente vive querendo proteger o que é nosso. E a gente começa a colocar barreiras. E a gente tenta discutir com Deus. Eu tentei discutir, queridos. Eu coloquei todos os argumentos. Então tem que ajudar todo mundo. Então tem que fazer. Todos os argumentos. Qual que é o limite do ajudar? Que a gente sempre tem. É o limite que a gente quer pôr para proteger o que é nosso. Para viver protegendo a nossa vida, o meu conforto. Eu não quero que ninguém mexa na minha agenda. Eu estava querendo só fazer compra. Tem que vir outro para mexer na minha perspectiva, na minha agenda, na minha programação. Tentando salvar a minha vida, que já foi salva e deveria estar morta em Cristo Jesus. Devemos ajudar a todos? Talvez não, queridos, mas a gente nem pergunta se é para ajudar aquele. Só olho como um atrapalho as minhas coisas.
E se o evangelho da graça não protege nosso coração, nós falaríamos assim: tá no que tá porque semeou e está colhendo. Como se fôssemos melhores. Sim ou não? Consegue me entender? Só que, se eu tivesse ouvido, eu tivesse colocado ele no carro e falado: vamos ali que eu vou comprar gasolina para você, o reino de Deus tinha se manifestado dentro daquele carro. A minha vocação de pastor, falo isso com vergonha, teria se cumprido na vida daquele homem. Ele é como ovelha sem pastor. A vocação não se cumpriu. Por quê? Porque eu não tomei eu queria viver a minha rotina. O reino de Deus só vai se manifestar quando a gente abraçar a nossa cruz e a vocação de Deus sobre as nossas vidas. Querido, só que a gente não quer morrer, a gente esperneia, a gente briga, a gente até tenta discutir com Deus, a gente começa a teologar. Toda argumentação que está vindo na tua cabeça agora, queridos, são barreiras que você coloca para proteger a sua vida. Para você se proteger, para você tentar salvar a sua vida. Eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Então eu tenho que usar meu dinheiro para os outros, eu não quero. O que você está falando para você mesmo é assim: eu não quero morrer, você está agonizando. A melhor coisa que tem, queridos, eu já tentei, eu fiquei ontem o dia inteiro brigando com Deus, falei: Deus, então beleza, me mata de uma vez, eu quero morrer, porque eu não quero ter mais essa sensação. A gente está sofrendo, sabe por que a gente está sofrendo? E um sofrimento mau, porque a gente está sofrendo e agonizando para não morrer. Deus está querendo nos ferir, e a gente está, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Só que a vida nasce depois da morte. A verdadeira vida de Deus se manifestando. Se eu tivesse morrido aquele dia, eu teria outro testemunho para contar. Deus não precisa, queridos, Deus vai usar outra pessoa, com certeza, vai usar, mas eu teria o privilégio de ter sido usado para tocar aquela vida. Evangelho, ou capítulo da graça de Deus. Como somos salvos? Capítulo ou página do Evangelho do Reino, por que fomos salvos? E o Evangelho eterno, o que Deus está salvando. Deus não está salvando só os seres humanos, Ele está salvando todo mundo. E um dia, todas as coisas vão ser restauradas em Cristo Jesus. Você recebe essa palavra no seu coração? Vamos nos colocar em pé, queridos, vamos orar. Enquanto eles cantam uma canção, queridos, eu gostaria que você tirasse um tempo para orar. Que você falasse com Deus, se em algum ponto dessa mensagem Deus falou com você, permita que o Espírito Santo toque o teu coração, Ele ministre o teu coração em nome de Jesus.